Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao Aprofundamento Curricular START, a hora do desafio. Eu sou a professora Tayana e trabalho com vocês aí, né, a oficina de produções textuais. Então, são 5 componentes e um deles é a oficina de produções textuais, que a gente tem trabalhado já há um tempinho, né? E a unidade curricular é como se tornar um resolvedor de problemas. E a aula de hoje, como vocês viram já aí na tela, o nome é "O que é ciência?". Aí você pode me perguntar, né? Mas professora, que pergunta simples de responder. Não é tão simples assim, porque no dia a dia as coisas acabam se confundindo. E vocês vão perceber ao longo da aula o porquê dessa pergunta e dessa reflexão sobre o que é ciência, como trabalhar ciência e assim por diante, tá? A habilidade de hoje, nós vamos trabalhar aí com a competência 3. Vocês sabem que são 3 competências, a 1, a 2 e a 3, e a gente tá na 3 aí, né? E essa habilidade, que é ligada a essa competência 3, ela se propõe aí a colocar todos os alunos a participarem, né, dos processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais, verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Então, esse é o momento em que você participa. Ao longo dessa atividade, da atividade 1 e agora da 2, vocês têm aí uma gama de informações não só no componente oficina de produções textuais. Vale lembrar que os outros componentes têm trabalhado de forma colaborativa para que a gente tenha aí um grande acervo. Vocês têm que montar um glossário, né? Então, todo esse material vai ajudá-los na hora da produção aqui para a apresentação de vocês. Vocês já produziram mini contos, né? Vocês já fizeram uma leitura dramática aí de um conto fantástico. Então, já são itens que vocês têm, materiais que vocês vão usá-los. Não é assim, fez a leitura do conto fantástico, vira a página, não se fala mais nisso. Não, tudo vai se agregar de uma forma que ao final a gente vai culminar com uma atividade que vocês vão usar todos esses itens que vocês trabalharam anteriormente, tá? E o eixo estruturante é aí a investigação científica e processos criativos. Na verdade, são 2, né? Vocês vão reconhecer os produtos e processos criativos por meio da fruição, vivência e reflexão crítica sobre as obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais, corporais, ampliando o repertório de domínio pessoal, sobre o funcionamento e recursos da língua e da linguagem, tá? Então, vocês percebem que o eixo estruturante tem tudo a ver com a habilidade. Quando você participa desses processos criativos, você também reconhece. E esse reconhecimento vem através da pesquisa, da análise, da observação, tá? E a partir do momento que você tem ali uma gama de informação, você precisa separar, organizar. Esse é um momento, apesar da nossa aula aqui ser uma aula um tanto quanto expositiva, mas esse é o momento que o estudante tem que colocar a mão na massa, tá? Ter aí o que você tem de material e organizar esse material. E aí, com a investigação científica ainda e processos criativos, você vai levantar a hipótese aí sobre organização, fundamentação e efeitos de sentidos e enunciados e diferentes discursos aí, tá? Então, para não ficar lendo até o final, porque senão fica um pouco cansativo, mas para vocês perceberem que vocês vão ter acesso, né, a esse material e vocês vão organizar, selecionar e não é tão fácil, né? Para você utilizar o material e escolher, há todo um processo. E é para isso que nós estamos aqui hoje, tá? Pra gente começar a pensar sobre isso. Na aula anterior, foi a aula que eu passei vergonha, né? Estabelecemos relações entre o universo da cultura pop e o processo de construção de uma personagem. Na aula anterior, a prof. Fabi esteve aqui com a gente e ela trouxe um pouquinho desse universo geek, universo nerd, um pouquinho do bardo, do RPG. Inclusive, se vocês puderem, quer dizer, vocês devem assistir a
aula da professora, né? A professora de Educação Física, que na verdade está com um componente aí, jogos de tabuleiros e RPG, a professora Mara. E assistam lá a aula dela, porque eu estou lá, inclusive ontem estive jogando RPG, eu, Ed, ela, e para vocês verem como é que funciona essa construção da personagem na prática do RPG, porque é importante que vocês acompanhem. Aí você pode me dizer, professora, eu não gosto de RPG. Mas não precisa gostar e praticar o RPG para entender como que funciona, na verdade, a construção da personagem dentro do RPG, tá? É muito legal, então vejam, assistam a essa aula, a de ontem e a de amanhã, principalmente, e as outras. Acho que são as 4 aulas de desenvolvimento que vai estar lá na prática esse jogo, como é que acontece, para vocês fazerem essa conexão de como que a gente cria uma personagem, tá bom? E aí eu tenho, né, a introdução, o que é cultura pop, que eu trouxe o professor Anderson, acho que foi uma aula, assim, das melhores aulas desse aprofundamento, foi o que é cultura pop, porque a gente discutiu, questionou, né, e depois a prof. Fabi também veio aqui, as narrativas da cultura pop, e a gente falou desse universo geek, nerd e do bardo. Não esqueçam do bardo, tá? Porque a gente vai falar sobre ele ainda um pouquinho à frente. Aí o desenvolvimento. O desenvolvimento é a hora que você vai pegar lá. O que eu posso usar aí dentro desse universo da cultura pop, que eu posso trabalhar, trazer temas que tem até esse aspecto científico. Essa conexão que vocês terão que fazer. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou aqui discutindo um pouquinho o que é ciência, que é a aula de hoje, tá bom? Então vamos à aula, até que enfim, né? Reconhecer a importância da ciência e a necessidade da sua divulgação. Então, quanto a ciência é importante e como que eu vou divulgar ciência. Então, agora a gente começa com outro desafio. Eu tenho a ciência e como que eu vou divulgar isso? Você tem lido artigo científico ou tem assistido filmes? O que é mais legal de fazer, né? Eu não preciso nem trazer essa resposta, porque é claro que é muito mais confortável assistir a um filme do que ler aí um artigo científico, certo? E a nossa questão, que vocês sabem, vocês anotam a questão agora e respondem lá nos 10 minutos finais da interação, tá? Então, a primeira pergunta é o que é ciência, tá? A gente vai responder essa questão aqui, ou pelo menos tentar responder. E como e para que divulgá-la? Então, como que eu vou divulgar esse conhecimento científico e para que eu divulgo? Por que eu tenho, né, que divulgar, tá certo? Então, você vai refletir, vai anotar no seu caderno essas questões que vocês estão vendo aqui, certo? E lá nos 10 minutos de interação, a gente retoma essas questões, tá certo? Então, vamos lá. A questão é, né, o que é ciência? Aí vocês têm algumas imagens que trazem aí essa coisa, né, do homem foi à lua, né, estudo, vacina, foguete, né, a ciência, a própria questão do estudo do humano, biologia e assim por diante. Então, a gente vê muito para esse lado, tá? Então, o estudo da ciência, a gente já pensa em vacina ou já pensa em foguete, tá? Mas a ciência, o estudo científico, ele pode partir de qualquer tema, tá? Eu posso estudar de forma científica, né, pesquisar qualquer tema. Então, eu tenho uma definição aqui, mas não significa que ela é única, né? Mas é uma definição sobre ciência que eu vou trazer para vocês, tá? Então, aqui tem ciência, que é do latim scientia, acho que é isso, traduzido por conhecimento. Então, peraí, conhecimento, ciência, né? Vamos fazer essa conexão. Refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. A gente precisa pensar nessa palavra sistemática. Em sentido estrito, a ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. Anota aí, no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido por meio de tais pesquisas. Então, a gente tem aqui que se refere aí a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Então, precisa ter um sistema, precisa ser organizado, eu preciso ter uma sequência. Sistematização
lembra sequenciamento, certo? Então tem um passo, tem outro passo, né? E o que acontece? Vamos no dia a dia. Você pega aí ou um jornal, ou então fica recebendo mensagens no WhatsApp, né? E aí já toma como verdade. Não há um estudo, não há uma verificação para ver se aquilo é fato ou é fake, e você já acredita em tudo, porque você é muito crédulo, né? Você tem um coração bom, você é ingênuo. Então a gente precisa começar a pensar que, para que eu comprove que tal fato ali é verídico, eu preciso de um sistema que me proporcione isso. No caso aqui, é o conhecimento baseado no quê? No método científico. Vou até colocar uma que eu não quero grifar hoje, mas é no método científico. Então é esse método que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Para explicar um pouquinho melhor, eu vou colocar um vídeo que eu acho que vai falar melhor do que o que eu expliquei aqui agora. Vamos lá, o vídeo para tentar entender melhor o que é ciência. Vamos lá? A gente pode responder uma pergunta, desde uma pergunta muito filosófica do tipo da onde a gente veio, como o universo se formou, até perguntas muito práticas que vão ter interesses econômicos, por exemplo, como a distribuição de renda em algum lugar e como isso afeta a sociedade. Então eu diria que ciência é uma forma de responder perguntas, e como algumas dessas perguntas são bastante complexas, a gente acaba dividindo e cada pessoa faz uma parte desse grande projeto que é responder uma pergunta, né? Então vai ter pessoas que vão fazer o que a gente chama de pesquisa básica, que vai responder essas perguntas um pouco mais filosóficas, do que é formado as coisas, como funciona tal aparelho, e pessoas que vão querer fazer a pesquisa que a gente chama de aplicada, que é pegar esses conceitos que a gente aprendeu com a pesquisa básica e aplicá-las para produtos da sociedade, melhorar a qualidade de vida e etc. Então a gente formula hipóteses, ou seja, a gente formula possibilidades de responder essa pergunta e vai testar elas a partir do experimento. Cada área de pesquisa vai ter um jeito próprio de responder essas perguntas, mas a gente acaba tendo um consenso, né? E quando muitas pessoas chegam na mesma resposta, a gente acaba tomando ela como verdade. Você viu que não é tão simples assim, né? Eu definir o que é ciência. Não sei se eu consigo voltar aqui, mas vou deixar aqui. Então, primeiro, metodologia científica, né? Qual o princípio da metodologia científica? É quando eu faço ali um questionamento, eu produzo uma questão. Parece que não tem nada a ver, eu vou até puxar a sardinha para o meu lado, com língua portuguesa, mas quando a gente trabalha lá a tese do tema do Enem, porque a gente vai trabalhar muito isso, a gente trabalha com essa problemática. A partir de um questionamento, uma pergunta, né? Então eu tenho que problematizar a situação. Então aí começa o estudo científico, a metodologia científica, a partir de um questionamento. Eu posso fazer um questionamento sobre os problemas da sociedade, tá? Então, quando se fala de ciência, a gente já associa muito a biologia, a essa parte, né, a física, mas em qualquer área eu posso trabalhar com a metodologia científica. E a partir do questionamento, vão se chegando ali a alguns consensos até a gente ter ali escolhido a partir de muitos estudos comprovados essa questão. Para ela ser respondida, eu crio uma sequência, né, de sistemas que eu vou trabalhando para responder essa questão, né? Não é, por que o céu é azul? Pronto, uma questão absurda, né? Não é tão absurda assim. E aí eu vou pesquisar o porquê que é tal, eu vou criando uma sequência de situações ali para que eu chegue a essa resposta. Mas você viu que ele disse que às vezes esse trabalho da resposta a essa pergunta, eu já estou na metodologia científica, ele é um trabalho muito extenso para que uma pessoa consiga responder sozinha, tá? Buscando sozinha. Então, se distribui o trabalho em equipes e cada equipe toma ali uma parte do problema para resolver, como se tornar um resolvedor de problemas. Então, cada dessa pergunta, né? Como que eu vou responder a essa pergunta? Então, cada equipe fica responsável ali de uma área para tentar responder. E a partir do consenso, onde as respostas vão se aproximando, toma-se como verdade, foi o que ele falou no final, né? Então, como que eu vou acreditar que uma pesquisa, ela de fato é séria?
tá? Então a gente precisa pensar primeiro aqui, ó, na extensão da pesquisa. Qual o campo que ela atua? Eu perguntei para o meu pai, para o meu tio, para minha prima, né? Então, a extensão da pesquisa, os métodos utilizados. Eu utilizei aquilo que eu acredito, que eu acho que é verdade. Então, esse método não é confiável. Eu preciso usar um método de comprovação, de pesquisa, de ir para campo mesmo, tá? As hipóteses levantadas e analisadas. Então, eu tenho várias hipóteses. Ali você viu que o rapaz explicou pra gente que quanto maior número de pessoas chega ali muito próximo a uma resposta muito parecida, então tá ali no caminho, porque todos estão fazendo de várias formas a busca da mesma pergunta e tá todo mundo chegando a um consenso. É quando se chega ao consenso. Por que eu estou usando muito esse método consenso, diálogo? Porque eu vou puxar sim esse fio, né, lá no final para as questões do Enem, para a redação do Enem. Então, a questão do consenso é até da problemática mesmo. Quando eu tenho uma questão polêmica, a gente precisa aí se convencer, chegar a um consenso a partir de comprovações também, não só do que eu acho, tá bom? E vamos também à revisão em pares competentes. Então, não é que eu coloco como verdade e acabou, não. Isso vai ser revisado, vai ser discutido, porque às vezes no calor da emoção eu posso tomar um caminho que não seja o caminho melhor, tá? Para a resolução daquele problema. Aí, só para a gente retomar, para pensar na sua prática do dia a dia, como você aprende? Tá? E essa é uma pergunta, eu aprendo escrevendo. Eu, Tayana, se eu não anotar, nem que seja uma palavra, não vai, tá? Então eu tenho que anotar. A anotação, para mim, é fundamental. Talvez você consegue aprender escutando música. Então, como você aprende? Como que é o seu método? Assistindo filme. Eu estava conversando com o professor Ed esse dia, ele falou que ele consegue assistir um filme e ler um livro daquele mesmo filme ao mesmo tempo. Para mim não dá. Então eu tenho que primeiro ler e depois assistir o filme no outro momento. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas talvez você consiga. Então, como você aprende, tá? Aí a gente volta lá para o início, né, das nossas aulas, quando a gente falou do conhecimento, que é um direito de todos, tá? E a prática aí de pesquisa e de estudo, a construção do conhecimento científico, aprender a aprender. Você precisa descobrir qual a forma que você aprende. Talvez a forma que o professor está lhe indicando não é a forma melhor para você. Você precisa ter autonomia e descobrir. Eu aprendo assim, certo? Então, eu tenho a mesma postura quando eu assisto um filme somente para passar um tempo, para me distrair, e quando eu assisto a um filme, pode ser o mesmo filme, para estudar mesmo, para chegar ali ao estudo de um caso tal que eu vou passar na próxima aula, tá? Eu vou falar de filme e estudo e metodologia científica, sim. Através de filme, através de cultura pop, vamos fazer esse link, tá? Então, como que você consegue aprender melhor? Como você consegue guardar, assimilar? Como você compreende a vida? A partir desse momento, você consegue. Eu gosto muito de planilha, de organização, de fazer uma sequência do que eu tenho que fazer no dia. Isso me ajuda muito. A gente está falando aqui de organização, de sistematização, tá? Isso vai ajudá-los lá na hora que vocês estiverem organizando o material que vocês têm para fazer a apresentação de vocês, tá bom? Então, como divulgar esse conhecimento? Toda a prática social para sobreviver precisa se reproduzir, criar seus seguidores e ter uma função social. Assim, a ciência precisa formar seus adeptos e garantir, junto a outros grupos, uma função social. Essas demandas geram necessidade de se difundirem os conhecimentos científicos produzidos, tá? A cultura material e a divulgação científica. Então, para que a gente... É uma missão de vocês, tá? No Start, vocês promoverem mesmo a ciência para todo o público, tá? Para o público aí da sua comunidade, para pessoas próximas a você. Como que a gente torna a fala científica, né? Essa metodologia científica, até o resultado dessa pesquisa, acessível a todos, porque o conhecimento não é direito de todos, então pensa na ciência e em todos, tá? Então, como divulgar? A gente tem algumas formas, redes sociais, repositório digital, live, podcast, né? Que na pandemia se espalhou aí. Vão pensando quais as formas que a gente tem de divulgar esses conhecimentos e a gente volta na questão, né? O que é ciência e como divulgá-la?
como que a gente coloca isso para frente, para que todo mundo tenha acesso? Eu vou chamar, então, a vinheta, né, rapidinho, e a gente vai voltar ao vivo com aqueles que quiserem participar com a gente aqui, tá? Então foi um prazer estar com vocês hoje. Avalie a nossa aula, não se esqueçam de avaliar a nossa aula e fique com a gente, porque na próxima aula a gente vai aprofundar esse assunto. Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.